Primeiro, eu quero agradecer muito o Lucas Arantes pela oportunidade de estar aqui participando do Conadrama e até com um tema, o contador de histórias, que num primeiro momento a gente pode pensar que não faz parte desse rol da dramaturgia mais voltada para o teatro em si. Por outro lado, o contador de história não deixa de ser um artista da cena, então vamos lá fazer essa extensão para a dramaturgia. Eu tenho uma trajetória no teatro. Comecei a fazer teatro na cidade de Itu, quando encontrei a possibilidade de trabalhar junto com o grupo de teatro local. Fui para a Unicamp, estudei artes cênicas lá, participo e sou cofundadora do grupo Fora do Sério, onde os meus trabalhos teatrais eles acontecem. E vamos dizer, de uns 10 anos para cá, eu tomei contato com a contação de história. E confesso que foi uma paixão intensa e algo que me cativou. Talvez, isso ainda eu me pergunto, se naquele momento foi só uma atração pela história em si, ou também se eu estava buscando uma forma que naquele momento eu entendia como teatral, de ter um trabalho solo, de ter um trabalho mais leve, que pudesse estar comigo onde quer que eu fosse. Mas hoje, apesar de estarmos em campos próximos, a contação de histórias e o teatro em linguagens próximas, hoje eu entendo a distinção e até trabalho a contação de história com a peculiaridade que ela tem, não mais trazendo os recursos do teatro para a ação de narrar em si. A minha primeira experiência como contadora de história, focando exatamente essa ação, foi por 2 motivos. O primeiro, porque eu sou apaixonada por uma história, a história do barquinho de Ilo Krugli, que apesar dele já ter feito como espetáculo, é uma história que pode ser narrada por uma única pessoa. Eu sou tão apaixonada por essa história e naquele momento eu pedi para o Jair Correia fazer objetos cênicos dos personagens. E o resultado foi muito bacana, porque os objetos cênicos dos personagens, eles são artísticos. E eu tive um prazer muito grande de trabalhar com a evolução daqueles objetos. Ainda era um pensamento teatral, a necessidade do recurso cênico. Logo na sequência, o SESC me convidou para contar histórias do folclore e eu procurei histórias diferenciadas, que pudessem trazer alguma novidade. Encontrei a encantaria brasileira. E mesmo fazendo aquelas histórias da encantaria, eu ainda pensava como uma atriz contando histórias, utilizando objetos, trabalhando exatamente a movimentação do corpo, a voz, a modulação da voz dos personagens, que tudo isso é permitido para o contador. Mas eu era quase que dependente disso, né? Entrando agora no raciocínio que eu quero desenvolver aqui, eu vou chegar na coautoria do contador de histórias, porque estamos dentro desse congresso falando em dramaturgia. Para chegar nisso, vou fazer um percurso. O contador de histórias, embora seja um profissional ancestral ou uma ação, uma função ancestral, e ganhou muita força nesses últimos anos, nessa última década, e hoje a gente encontra contadores de histórias dentro de hospital, um exercício dos educadores na escola, porque acredita-se, e com certeza favorece a leitura entre os alunos. Dentro de instituições culturais como o SESC, essa é uma atividade extremamente cultivada. Então, o contador de história ressurgiu com uma força muito grande. Estuda-se e pergunta-se muito por quê
Talvez porque estamos, de um lado tão tecnológico, contrabalançando com esse relacionamento humano, já que é tão íntima essa reciprocidade entre o contador de histórias e o ouvinte. De qualquer forma, é uma ação que tem acontecido muito no mundo contemporâneo e no meio urbano. Vamos fazer uma pergunta. De que histórias estamos falando? Esse é um ponto interessante para a gente pensar. Como a gente está dentro de um congresso de dramaturgia, de imediato poderíamos pensar a histórias que são assinadas, que são escritas por alguém, reconhecidas como de um autor. Pode ser, mas por outro lado também o grande manancial do contador de histórias está na literatura oral. E é um conhecimento que viaja pela oralidade desde o início da jornada humana na face da Terra, e que existem inúmeras formas guardiãs dessa sabedoria. Contos, lendas, mitos, parlendas, adivinhas, danças, folguedos, autos, trava-línguas, enfim, fábulas, uma série de formas que guardam essa sabedoria que está dentro da literatura oral. Eu, como atriz, desenvolvi essa paixão pela contação de histórias por essa ligação ancestral. E tem uma frase que eu adoro, que eu conheci num vídeo do Boca do Céu, que é um encontro internacional de contadores de histórias. Fala assim: dizem que no início dos tempos o vento soprou sobre as pedras para fazer o fogo nascer. Que ideia engraçada. Dizem também que as histórias foram contadas no coração dos homens pelo mesmo motivo. Ideia engraçada. Essa ligação com essa necessidade humana que envolve a linguagem, a comunicação, a expressão, o repartir de vidas, está envolvido nessa ação de contar histórias, está envolvida no ofício do contador de histórias. Eu tive um prazer muito grande, estudando a contação de histórias, a narração de histórias, de encontrar a epopeia de Gilgamesh. Dizem os estudiosos, né, que é a história mais antiga já registrada na sabedoria humana. E o que eu acho incrível dessa história é que ela caminhou pela oralidade e, ao mesmo tempo, recentemente os arqueólogos encontraram as pranchas de pedra onde essa história foi escrita por uma linguagem cuneiforme. Não é o máximo? Pensa comigo, você poder confrontar uma história que viajou aí 3, 4 mil anos e que está registrado, e que tem o seu registro nesse tempo, e com toda essa história que viajou de boca em boca por esse período, é fantástico, é um debruçar, um estudo realmente delicioso. Eu quero, como contadora de história, ainda não fiz isso, me debruçar sobre essa história desse rei que queria uma imortalidade, que era muito forte, que foi levado a um confronto com outro supostamente homem mais forte do que ele, e a batalha durou um tempo infindável e não houve nem vencedor nem vencido, e diante dessa situação eles se tornaram amigos. E quero também me debruçar sobre essa história que traz um parentesco, até dizem, com a história bíblica, mas é anterior, com Gênesis, mas é anterior. E
puxa vida, uma história de 4.000 anos atrás, onde traduz a figura da mulher através de uma prostituta, onde traduz a figura feminina através de uma deusa ciumenta e vingativa. Ai, há muito tempo, então, que imagem é essa? Está transitando, né, pela humanidade. Enfim, dando um passo para chegar nessa questão que eu apontei, a coautoria do contador de histórias. Os estudos sobre essa função, sobre esse ofício, apontam de imediato para uma pergunta que o contador de história tem que responder. Por que você quer ser um contador de histórias? O que te motiva? O que te inspira? O que te leva a formar um repertório e ser um contador? Né? Que prazer você sente nisso? Aonde vem a tua motivação? Eu acho, depois, quer dizer, no primeiro momento, eu me coloquei nesse exercício de responder. E agora eu também sou mais uma dessas pessoas que jogo a pergunta. Responda isso para você, se você quer ser um contador de histórias, né? Porque você teve uma infância com alguém que te contava histórias, que te lia histórias, porque você teve esse prazer que você quer recuperar, porque é bonito, porque... por quê? Porque você gosta de histórias e você quer reparti-las, né? Por quê? Por que você quer ser um contador de histórias? É muito importante travar esse momento consigo mesmo. Eu contei que o meu início foi muito ligado a um convite e, ao mesmo tempo, a uma paixão por uma história. Isso deflagrou em mim um percurso gostoso. E depois, estudando, você encontra outras justificativas que você fala, nossa, eu também acredito, eu também gosto, eu também defendo. Existe uma ideia de uma trança. O contador de histórias, ao contar histórias, ele revive a sua própria história de vida. Eu acredito e comprovo isso. Por outro lado, com a intensidade e com a vivacidade com que ele faz isso e envolve o ouvinte, ele também começa essa trama entre o fio da história de vida do contador e o fio de história de vida do ouvinte. Entrelaçado por quê? Pelo fio da própria história que está sendo contada. Então, hoje em dia, isso para mim está tão claro. Na verdade, uma história por si só não quer dizer nada. O significado, ela tem... o significado da história é dado por quem a ouve. Ele complementa o sentido que a história pode ter. O ouvinte participante vai dar o sentido que a história pode ter. Ela em si, supostamente, se for uma história aberta, não quer dizer nada em específico. Claro, aqui a gente pode fazer uma catalogação, né, de histórias fechadas que eventualmente tem uma moral, vem até escrito, né, moral da história, blá, 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 blá. Ou histórias mais abertas, onde você imprime o significado que você quer dar a ela. Para histórias de ensinamento, tem muito, né? A gente na Arábia tem um manancial de histórias de ensinamento através do sufismo, que são lindas. Na Índia, a gente vai ter assim um berço de histórias ancestrais que também visam o ensinamento, o aconselhamento, que é muito grande. Bom, nós vamos ter as parábolas do Evangelho, que também tem uma finalidade, mas não necessariamente uma história... ela existe para querer dizer alguma coisa em si, mas para te incitar, para te inspirar, para te provocar, né? São muitas possibilidades.
E aí, caminhando, você, contador de histórias, vai eleger um repertório. Você vai escolher um repertório. Quais são as histórias que te agradam e que te motivam a contar, né? E aí vem uma coisa muito legal, que também os estudiosos pedem que você se debruce um pouco sobre isso. Que visão de mundo você tem? Que cosmovisão você tem, né? E o que isso quer dizer? Como é que você se vê no relacionamento consigo próprio? Como é que você se vê no relacionamento com o outro? Como é que você se vê no relacionamento com a sociedade, com o meio ambiente, com o planeta? Que visão você tem sobre esse mundo que a gente vive em termos de valores, em termos de educação, justiça, divisão de renda, coisas que, se cada pessoa começar a perguntar para você o que você acha disso, você vai perceber que você tem uma visão de mundo. Claro, todo mundo sabe a visão de mundo que tem, mas pode aprofundar e aí você começa a decidir por: se eu penso assim, qual repertório eu quero trabalhar? Com quem eu quero atuar? No sentido de, para que público, se você vai ser um contador de histórias, não vou dizer solitário, mas em solitude, né? Onde você quer atuar? Isso está diretamente entrelaçado à questão de que visão de mundo eu tenho, para você responder com o teu trabalho, com a tua ação, com o teu pensamento, com a tua emoção, com a tua psique, com a tua força, nesse mundo, né, que a gente vive. Aqui, próxima daquilo que eu falei como objetivo nessa fala, a coautoria do contador de histórias. Entrelaçado a tudo isso que já foi mencionado, o último item, a visão de mundo, né? Quando eu trago uma história, ela não vem exatamente do jeito que ela existe, da forma que ela foi escrita, assinada por um autor, ou que você escutou dentro da tradição oral. O contador de histórias, ele tem essa função de unir a história ao ouvinte. Então começa uma trama, uma tessitura, um tecido, que isso eu chamo de coautoria do contador de histórias. O centro da história em si, ele pode até permanecer, mas as bordas que ligam essa história ao ouvinte naquele momento, naquele dia, naquela situação, naquele contexto, naquela inspiração é única. Essa coautoria é fundamental de ser desenvolvida pelo contador de histórias. Por exemplo, o Ricardo Azevedo é um autor que eu amo. Ele gosta muito, além de escrever de própria autoria, recuperar histórias da tradição oral e recontá-las do jeito que ele gosta. Então, aí já tem uma coautoria dele. Eu, Miriam, já contei histórias recuperadas do Ricardo Azevedo, da tradição oral, que eu ainda criei uma situação para ser colocada naquele momento, naquela hora, naquela situação, naquele contexto. É isso que eu estou chamando de coautoria. A Heloísa Prieto tem um livro dela que eu também sou apaixonada, Mata, Contos do Folclore Brasileiro, aquele livro que eu utilizei há muitos anos atrás, a convite do Sesc, para contar histórias do folclore. Naquele momento, eu ainda tinha a ideia de folclore. Hoje, por causa desse livro, eu retrabalhei completamente essa ideia, porque a encantaria brasileira, que acontece lá na região amazônica, no Pará, ela pode ser entendida como uma religião, mas, na verdade, para as pessoas
que cultuam, que vivem com a sabedoria da encantaria, não necessariamente é religião, é um modo de ser, um modo de viver. Os encantados, supostamente, um dia foram pessoas normais que viveram, mas que, ao morrer, se encantaram. Então, tornaram-se entidades. Os pais e mães de santo, eles recebem esses encantados e eles atendem os seus consulentes através do canto, através da dança e através das histórias. Essas histórias eu busquei. E a Heloísa Prieto fez essa recuperação nesse livro e mesmo tendo a assinatura dela pertencente à tradição oral, no momento que eu trouxe, eu fiz esse tecer para colocar as histórias naquele contexto, daquele momento. O contador de história tem como função o ligar a chave entre a história e o ouvinte. Alguns simbolizam pelo acender de velas, o tocar do sino, as frases como era uma vez, no tempo que os animais falavam, né? Mas você também pode criar uma situação absolutamente específica. Eu adorei uma vez um relato de uma amiga, já de, imagina, uma certa idade, bobagem falar, uma jovem senhora, uma jovem já com muita maturidade, pronto. E ela chegou depois de uma série de dificuldades com o carro, na escola finalmente, onde ela ia contar a história, deram para ela um cantinho que era meio um almoxarifado, não totalmente adequado para ela se trocar, fazer uma maquiagem leve. E no momento que ela estava fazendo isso, os últimos preparativos, 2 alunos abriram a porta e olharam e disseram assim: "É uma velha!" Pá, fecharam a porta. Ela ficou muito chateada com essa recepção dos alunos e foi com aquele fogo no pátio contar a história, queimando por dentro, de repente, uma luz. Ela virou para os alunos e perguntou: "Eu tenho 500 anos, vocês me acham uma velha?" E veio um coro enorme. Não! Essa situação, ela pode, sei lá, até ter colocado em situações posteriores, mas foi tecida naquele momento, foi criada naquele momento. É isso que eu chamo coautoria. É muito pequena, é só uma improvisação. Não é, porque no fundo as histórias, elas têm uma dimensão menor do que uma peça de teatro, né? Ou elas podem ser tão curtinhas, e essa ponte, esse anzol, essa fisgada é fundamental para ela ser cravada no coração do ouvinte participante. E aqui eu quero trazer uma outra função, se é que pode ser uma escolha de um contador de história, né? Uma palavra que está muito associada a essa função, que eu vou usá-la independente do contexto artístico: a cura. Contamos histórias para encontrar a cura. Mas isso não é muito artístico. Será? Eu posso contar histórias dentro do ambiente hospitalar, que eu já falei que hoje está bastante em voga, mas eu conto histórias também para te motivar, para levar alegria, para fazer um enlace com uma situação que possivelmente alguém esteja vivendo, e aquela história pode ser um bálsamo, pode ser um afago, pode ser um estímulo, pode ser um fortalecimento. E que cura melhor que a alegria para a alma? Então, a palavra cura, hoje eu assumi. Já não procuro um substituto artístico. Acho que existe tão bem, ela é tão pertinente para essa ação do contador de histórias. E aqui vou dar mais um passo também, porque eu estou elencando algumas palavras-chave, né? Porque visão de mundo,
a cura. E a outra palavra que eu vou trazer agora é a experiência. Se a gente for ler Walter Benjamin no ensaio dele, O Narrador, nós vamos encontrar essa palavra ressaltada assim com um brilho fosforescente. Para o Benjamin, o narrador ele tem como matéria-prima, a experiência humana. E a ação de narrar histórias envolve a capacidade e a faculdade dos seres humanos intercambiarem experiências. Se a gente se atentar a essa situação da experiência em si, a gente começa a filtrar, eleger, escolher aquelas histórias que ganham um valor extraordinário. Essas histórias que têm a capacidade de intercambiar experiências. Por isso que, voltando àquela situação da trança, é tão verdadeira essa questão de faz sentido para mim, contador de histórias, faz sentido para o ouvinte o entrelaçar das duas vidas pela história em si. Por quê? Por que o ouvinte vai te ouvir? Por que ele vai prestar atenção? Porque a experiência que você está trazendo, de alguma forma, ele pode recuperar, resgatar, modificar, de alguma forma, aquilo ou vai fazer sentido ou ele vai dar sentido. Né? O Walter Benjamin, ele insiste em dizer isso, ele fala século XX, né? Metade do século XX, um pouco antes da metade do século XX, que os seres humanos estão perdendo essa capacidade narrativa. Não existem mais as grandes narrativas. Aqui, necessariamente, ele está se referindo a escritores e grandes narrativas, né? Narrativas robustas, de peso. Por que o ser humano está perdendo essa capacidade de intercambiar experiências? Eu acho que faz muito sentido, porque nossa vida hoje é tão conduzida pelo sistema. Por mais que a gente fale, fui, fiz, naquele show, naquela viagem, são tão raras as experiências genuínas, aquela viagem que não está condicionada a um turismo programado, onde você realmente pode entrar em contato, né, com as pessoas e ter essa troca de experiências, ter essa troca de experiências de vida. O Campbell, quando ele fala dos mitos, ele tem uma frase que eu acho extraordinária. Ele fala que nós, seres humanos, não estamos procurando aqui, durante a vida, um sentido para ela. Não estamos procurando o sentido da vida. Nós estamos procurando sentir, experienciar a capacidade de estarmos vivos, a capacidade de sentirmos vivos, experiências que nos deem esse prazer de nos sentirmos vivos. Eu acho isso extraordinário no sentido de que você pode passar aí uma vida e achar que não arregaçou, né? Que você não jogou tudo que podia, que você não experienciou tudo que podia, que você não saboreou tudo que podia. Então, eu gosto muito, muito disso, desses momentos que realmente você se sinta vivo, não se sinta conduzido. E aqui, entrelaçando a questão da experiência, imediatamente vem outra palavra pilar nessa nossa fala: a memória. A memória é uma capacidade humana de recuperar as experiências. Olha o caminho que a gente está fazendo, né? Um vagãozinho ligado ao outro. E a memória em si, ela é tão intrínseca ao ofício do contador de histórias. Tem uma história que a
Gislaine Matos retrata no Ofício do Contador de Histórias. É um livro que é muito legal. No início dos tempos, no início da humanidade, não havia histórias. Então também não havia sabedoria, não havia alegria. Aí, o primeiro contador de histórias saiu em busca dessas histórias. E ele não foi sozinho, ele foi com um pássaro, um marabu, pousado no seu ombro. Porque o marabu é o único pássaro capaz de identificar a pena do seu traseiro que pode registrar histórias. E saíram os dois. Ouviram riachos, ouviram o vento, ouviram o barulho da chuva, viram o sol em outras paisagens, conversaram com as pessoas, ouviram suas histórias, e o marabu registrando tudo isso. Eu sempre penso, isso é uma parte, não está na história da Gislaine, como é que um pássaro dentro de uma cultura de tradição oral faz esse registro, essa escrita, não importa. Eu queria saber que metáfora tem essa por trás do pássaro, mas não importa. E eles caminharam, ouviram muitas histórias e sentiram que era o momento de regressar. E o contador de histórias ficou aflito, porque ele falou, como é que eu vou memorizar tudo isso? Eu não vou conseguir, eu não vou ter essa capacidade. E mais uma vez o pássaro falou, calma. Ele registrou essas histórias todas com uma tinta de pó de carvão, goma arábica, e depois ele diluiu todas essas histórias escritas numa cabaça, num líquido, durante a noite toda. No de jejum, o pássaro ofereceu esse líquido com todas as histórias diluídas para o contador de história. E ele bebeu. E depois disso, ele absorveu todas as histórias. E ainda tem a dica, se você quiser ser um contador de história, beba até a última gota, para você não ter um branco de memória. E é por isso que dizem que os contadores de histórias, eles são bons bebedores de vinho. Eu adoro essa trança da memória e da capacidade de comunicação, da capacidade de expressão, porque são várias memórias, né? Tem essa memória de você trazer instalada, trazer essa sabedoria, esse conhecimento instalado dentro de você. Tem uma memória corporal, tem uma memória emocional. As histórias mais emocionantes são aquelas que a gente grava, mas principalmente aquelas histórias que estão entrelaçadas com uma experiência humana. E aqui, então, eu estou chegando próxima dessa finalização desse pensamento. Ao recuperar essas experiências, eu estou trazendo a presentificação das histórias. E não importa quando elas nasceram e quando elas foram feitas. Se elas são da tradição oral, se elas são escritas. A hora que eu instalo essa história numa audiência, eu vou necessariamente costurar a ponte, fazer um entrelaçamento daquele contexto. Né? Eu vou transportar, eu vou ligar aquele momento a um momento encantado. Né? Vai contar uma história? Crie uma plataforma de embarque para esse encantamento, para esse momento outro, esse momento do agora eu era, que a gente já lembra imediatamente da canção do Chico Buarque. Que tempo de verbo é esse? Agora eu era. As crianças, elas identificam com uma facilidade, sem nenhum problema. Agora eu era, elas entendem.
isso. Talvez por causa disso as histórias estejam tão ligadas ao mundo infantil, por causa desse transporte, né? Apesar de que a gente tem também, agora cada vez mais, por causa da função do contador de histórias, também contadores de histórias para adultos, né? E eu quero aqui chamar alguns estudiosos que falam muito sobre essa capacidade do contador de história presentificar o momento. O Dario Fo é um deles, porque ele bebeu da fonte na região dos Grandes Lagos, no norte da Itália. Ele fala muito dos fabulatori, que eram aqueles contadores de histórias, mas envolvidos com uma situação de mercado, de comércio, vendedores de peixes. Então eles tinham uma habilidade verbal, uma grandiloquência para atrair o comprador. E eles envolviam o ouvinte, o possível comprador, naquela situação do momento que estava sendo vivido. Se chovia, se o mundo estava difícil, se eram tempos de alegria, se eram tempos mais difíceis. O Dario Fo, quer dizer, na verdade a Neide Veneziano, autora do livro A Cena de Dario Fo, retrata muito essa fala dele em relação de uma dessas fontes de vida que ele teve, né? Esses contadores de histórias. Outro estudioso, o Zon Thor, fala uma espécie também de contadores de história que estavam no caminho dele quando ele ia para a escola. E muitas vezes ele perdia a ida à escola porque ele ficava encantado com aqueles espécimes de trovadores, poetas que ganhavam o público na voz, né? E faziam exatamente essa função, unir o que eles queriam dizer àquele momento único. É uma capacidade que aqui, nessa nossa fala, eu estou chamando de coautoria, né? E para encerrar, eu acho que uma outra qualidade de um bom contador de histórias é acreditar na história que ele conta. E não importa se é real, se é ficção, se é imaginária, se é uma história mitológica, uma fábula, não importa. Essa crença na história é dada pela força do contador de histórias. A Regina Machado, que é outra estudiosa, que tem o livro Acordais, ela fala que ela conhece uma grande contadora de histórias de causos aí, no meio de uma fazenda, e que conta a história de assombração e de bruxa, e com tamanha fé que a Regina chegou e falou assim: escuta, mas você acredita? Aí a contadora responde: se não acreditar, não tem como contar. E um filme que eu quero trazer aqui é O Contador de Histórias, do Luiz Vilaça, que conta a história de uma pessoa real, o Roberto Carlos Ramos, que é um contador de história brasileiro extraordinário, que no filme está sendo, quando criança, abraçado por uma educadora, porque na antiga FEBEM ele era tratado como irrecuperável. E essa educadora, então, justamente por causa dessa palavra irrecuperável, foi lá, pegou a criança e cuidou dessa criança, tá certo? Que de uma forma assim inteira, né? Mas aqui também aparece o poder das histórias. E uma passagem, ela leva o menino numa praça e tem um vendedor de canetas. E o vendedor de canetas está querendo vender naquele momento uma caneta única. É a caneta que Dom Pedro assinou a independência do Brasil. E ele tinha aquela caneta.
Ela fica encantada por aquela situação e fala para o menino que ainda estava iniciando a sua alfabetização, o seu estudo: você quer a caneta que foi de Dom Pedro, que assinou a independência do Brasil? E o menino falou: quero! Aí o vendedor abre uma gavetinha para entregar uma caneta para ele e tem um monte de caneta. O menino se sente traído e fala assim: ah, lá é um monte de caneta, tudo igual, não é nada a caneta do Dom Pedro. E o vendedor fala assim: não, é que essa outra que eu peguei para você agora assinou a Lei Áurea. A educadora imediatamente fala: você quer a caneta que assinou a independência ou a caneta que assinou a Lei Áurea? E o menino escolhe uma delas. E ele mesmo assim vem de mau humor e fala assim: ah, você foi enganada, você pagou e não é nada disso. E ela responde: nós não compramos uma caneta, nós pagamos por uma boa história. E aqui, para encerrar, todo contador de história, com a sua coautoria, ele imprime uma verdade a cada história que conta.